debaixo da unção, amém? E Deus é aquele que sara todas as suas enfermidades, perdoa todas as suas iniquidades. Hoje é dia de você sair ligado aqui debaixo da unção de Deus mesmo. Sabe que esse hino que eu cantei, eu aprendi como jogador de futebol. Pastor Jean, que é isso? Um jogador de futebol? Um dia eu estava ouvindo o Silas, que ele jogou no São Paulo, jogou na seleção brasileira, jogou na Argentina, e ele falou que ele gostava desse hino. Aí ele tocou o violão cantando, eu falei, aprendi. Aí eu fui cantando, será que o hino é bonitinho, não? Aí ele cantando é uma coisa, o pastor Jean cantando é outra. Mas tudo bem, mas deu para sair. Agora eu vou só a introdução, que hoje você quer santidade. A Bruna, olha, daqui a pouco a Bruna, você já descobriu o nome dela todo, pessoal. Da onde que vem esse óleo? Agora, onde esse óleo foi, vamos dizer assim, santificado. Bruna Garioli. Você sabia? Garioli é gostoso. Gostoso veio para fundamentar esse nome mesmo, né? Então, Bruna Garioli, daqui a pouco ela vai falar essa história mais aqui. Vamos entrar aqui em Isaías 43. Será que Deus é esquecido? Parece que pela palavra, vamos ver aqui. Isaías capítulo 43, versículo 26. Isaías é fácil, o profeta messiânico, no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí veio Isaías, o profeta do Messias, que mais anunciou o Messias. O capítulo é o 43, o versículo é o 26. Ele diz, procura lembrar-nos, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. O missionário R.R. Soares, no curso Fé, ele dá uma boa explicação sobre isso. A verdade é que quando nós vamos orar, nem sempre estamos ligados com Deus. Estamos desligados. Então, quando você entra na presença de Deus, lembrando a Deus das promessas, das declarações dele, não é que Deus está esquecido. Nessa hora, você está verdadeiramente escovando o seu espírito. E você está se ligando com o Senhor. Quando ele diz, procura lembrar. Mas Deus é esquecido que ele prometeu algo, que ele declarou algo, que ele falou algo. Não. É que quando você entra na presença de Deus, não tem outra maneira de você entrar, a não ser pela palavra. Vamos lá para João capítulo 14, versículo 6. Versículo que todo cristão evangelista conhece, que evangeliza. E tem muito boas revelações aqui, mas não vamos dar hoje, só o finalzinho. Todo mundo conhece, né? João 14, 6. Quando você lê, você vai ver, realmente eu conheço. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Aqui é o artigo definido, não tem outro não. Eu sou a verdade. Tem a também, é artigo definido. Eu sou a vida. Mas a explicação para nós hoje é só o final. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vai ao Pai se não for pela palavra, porque nós já aprendemos, para quem está começando, que Jesus é a palavra de Deus. Só fundamentando rápido, João capítulo 1, versículos 1 e 14. João 1, capítulo 1, versículos 1 e 14. No princípio era o Verbo, palavra viva, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14, e o Verbo se fez carne. Então Jesus é a palavra de Deus, a palavra viva, que se fez carne, homem, pessoa humana, que comemoramos no mês passado. Mas eu falei que se você perdeu, pastor Jaime, eu estava de plantão no hospital, sou enfermeiro, sou médico, sou policial, sou operador de telemarketing, que estava de plantão no dia, perdi o Natal. Não tem problema não, dia 7 é Natal de novo. Verdade, dia 7 de janeiro é Natal dos ortodoxos. Porque um dia ninguém sabe que Jesus nasceu, se foi 25 de janeiro, não é verdade? 25 de dezembro, se foi 7 de janeiro. Então, só para quem fica aí com sua saudade, pode fazer o seu peru, a sua bacalhoada, a sua rabanada e comer no dia 7. Você não perdeu o Natal e está dando tempo ainda. Mas, deixando de lado essa brincadeira, nós comemoramos que um dia Jesus se fez carne, homem, humano, habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra. Mais ainda, para fundamentar, o Apocalipse 19, 13. Isso aqui já é a visão que o João
o evangelista João Batista teve da glória de Deus, do Senhor Jesus. Capítulo 19, versículo 13. Apocalipse. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é... Fala de Deus. Ele teve uma visão no Apocalipse. Nessa visão ele viu um cavaleiro, e o cavaleiro estava com as vestes salpicadas de sangue. Quem era esse cavaleiro? O Senhor Jesus. Mas ele não estava sendo chamado Senhor Jesus, ele estava sendo chamado a palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus. Então ninguém vai ao Pai se não for pela palavra. Quando você entra na palavra de Deus, você tem então que lembrar o Senhor. Deu para entender então lembrar? Você cita a palavra. Senhor, a tua palavra diz, está escrito. Como uma senhora hoje deu um testemunho, até a esposa de um pastor, foi constatado um nódulo na tireoide. Ela tem até o nome do câncer, tipo de câncer, né? Carcinoma, não sei de que, da tireoide, não sei o que se espalha até pelo corpo. E quando ela recebeu o diagnóstico, o médico disse, olha, 99% aqui é o câncer. E a situação é grave. Vamos fazer a cirurgia, vamos tirar o nódulo e depois fazer uma outra biópsia. Primeiro fez a biópsia para saber que tipo de nódulo estava ali. E eles entraram em oração, pediram oração, oramos e tudo. Hoje ela estava dando testemunho do culto anterior. Que bonito. Fez a cirurgia. Mas o médico ficou espantado. Chamou os colegas e falou assim, olha, eu não engano. Nós mandamos para o melhor laboratório que tem e não era câncer. Deus mudou completamente. Mas por quê? Aí ela entra em oração, se a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarada. Olhar para as menininhas, tem duas filhinhas, meninas lindas. Olhar, Senhor, não é época, Deus viu 70, 80 anos, vou deixar minhas filhas. Quer dizer, ela reivindicou em oração aquilo que Deus tinha dito, aquilo que Deus tinha falado. No caso dela, a cura divina. No outro caso, pode ser a salvação da família, pode ser a salvação de um filho. Então, quando ele diz, procura lembrar-me, é exatamente isso. Entre pela palavra, não saia da palavra. Vamos voltar lá? Depois entra na segunda parte. Isaías, capítulo 43, versículo 26. Depois nós vamos ver dois casos em que as pessoas usaram esse método, né, de oração e foram abençoadas. Então ele diz, procura lembrar-me. Deus não é esquecido. É que você não pode entrar na presença dele a não ser pela palavra. Eu estou aqui porque sou bom, estou aqui porque sou pastor, estou aqui porque sou obreira, porque sou dizimista, porque sou pai, porque sou mãe. Não, estou aqui porque a tua palavra diz, porque está escrito, procura lembrar. Aí ele diz, entremos em juízo juntamente. Aí você se une àquela palavra, com aquela palavra ali você vai para a luta, com aquela palavra ali você vai para a batalha, como fazem os advogados. Ele pega uma fundamentação jurídica para defender o seu cliente, quer dizer, para falar alguma coisa ao juiz. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Daqui a pouco nós vamos ver um homem chamado Josafá, que estava simplesmente ameaçado por 3 nações poderosíssimas na época, e humanamente falando, ele não tinha como enfrentar, mas aí ele foi e falou, meu Deus, está escrito, o Senhor falou, o Senhor disse, o Senhor prometeu, o Senhor falou. Ele reivindicou isso diante de Deus, lembrou da promessa, falou com Deus, lembrando da promessa, e ele teve a visitação especial de Deus. Depois vamos ver o apóstolo Paulo, que o senhor pegou no dos cultos, no naufrágio, numa situação muito difícil. Paulo sabia que não deveria ir naquela viagem, mas não deram ouvido ao Paulo, enfrentaram uma tempestade, mas o Paulo recebeu uma visitação especial. Daqui a pouco vamos falar. Bruna Garioli, faça-me o favor. Completei o nome, o Garioli, acertei, né? Acertou. Tá, eu acertei. O nome ela fala só Bruna Oli, mas aí veio o esposo e falou Bruna Oli Garioli. Ficou legal, né? Bruna Oli Garioli, é isso? Muito óleo, né? Muito óleo. É bom que óleo, aí lembra de óleo, lembra de unção, aí lembra de poder, é bom. Vamos cantar. E é animada essa canção, né? Pode ser, eu ia cantar Jesus me dá santidade, mas o senhor que escolhe. Tá bom essa música. Pode ser? Pode então cantar. Tá, vamos nessa. Sim, nós queremos santidade, não queremos, pessoal? Porque sem Amém. ela, Ninguém verá o ninguém Senhor. verá o Senhor. Então vamos nessa, tá bom? Pronto aí, mas aplaudam o Rei dos Reis. Faça
essa oração neste dia e diga: Jesus, me dá santidade, porque eu quero te agradar. Faça essa oração ao Senhor aí e cante pra Ele. Jesus, seu caminho. Diga ao Senhor. Puro e perfeito como tu. Nele a santidade, verdade. Não há outro melhor. Jesus é o melhor caminho, creia. Nesse caminho, eu vou conhecer tua verdade bem mais. Agir como ages, amar como amas. Ouvir e ver como tu, pra que eu mostre ao mundo que caminho a seguir. Minha vida pregar tua palavra, me ensina a reconhecer tua voz, me chamando pelo meu nome. Me dá santidade pra te agradar, vivendo e cumprindo o que me mandar. Preciso de força pra conseguir, me capacito, ó Deus, amor. Não quero te olhar e me constranger. Preciso te olhar sem me esconder. Verdadeiramente te adorar. Eu quero tanto, Senhor, meu Deus. Diga ao Senhor, pra que eu mostre ao mundo que caminho a seguir. Minha vida pregar tua palavra, me ensina a reconhecer tua voz, me chamando pelo meu nome. Me dá santidade pra te agradar, vivendo e cumprindo o que me mandar. Preciso de força pra conseguir, me capacito, ó Deus, amor. Não quero te olhar e me constranger. Preciso te olhar sem me esconder. Verdadeiramente te adorar. Eu quero tanto, Senhor. Eu quero tanto, Senhor Jesus. Deus te abençoe e boa viagem para você. Amém? Pessoal, vamos voltar aqui na palavra de Deus. Antes de entrar no caso que eu falei, tanto do Josafá como do Paulo, vamos para o Salmo 50, ainda dentro deste assunto. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Ele diz assim: e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O que é invocar o Senhor? É muito mais do que ficar: Jesus, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, Jesus, meu Deus. Vale, mas é mais do que isso. Ainda nesse entendimento, Romanos capítulo 10, versículo 13.
Romanos, capítulo 10, versículo 13. Sexto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, para entendermos aqui, eu tenho que voltar, já falei para vocês, mas vou repetir. O Apocalipse 19:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que é invocar o nome do Senhor? Vamos lá. Repetindo, Apocalipse 19:13. Já li, estou lendo mais uma vez. Apocalipse 19:13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então, invocar o Senhor, invocar o nome do Senhor é invocar a palavra, trazer à tona, trazer à baila, fazer um confronto, já estudamos bastante isso, entre os fatos e a palavra. Os fatos dizem, estou doente. Os fatos diziam, é câncer, para a moça. Para a esposa do pastor lá, Sérgio. Estava lá, era câncer. Mas a palavra diz, pelas suas feridas fomos sarados. Então, o que é invocar? Trazer à tona, trazer à baila, fazer um confronto entre os fatos e a palavra. Os fatos dizem, é câncer. A palavra diz, pelas suas feridas fomos sarados. Ela ficou na palavra, permaneceu na palavra, e ele disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra salvo é sozo. Tradução dela é salvo, curado. Ela foi curada. É isso que nós temos que fazer. Já testemunhei para vocês o início da minha caminhada. Eu estava na igreja, fui liberto de demônios, alcoolismo, mas ainda continuava com muito pânico, com muita ansiedade, ainda tomando diazepam, vendo sumalho e outros remédios mais antidepressivos, ansiolíticos. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar na Bíblia tudo que falava contra o medo. Todo versículo contra o medo. Quando me vinha aquele ataque de pânico, coração acelerado, quem teve ou quem sabe disso, o coração acelera, a boca fica seca, a carne treme, sabe? Você pensa na morte mais do que não sei o quê. É aquele caso, você odeia a morte, você tem um medo da morte, mas até você começa a desejar a morte. É mais ou menos assim, já que eu não consigo vencer o inimigo, eu vou me entregar para ele. Quer dizer, você tem um medo da morte tremendo. Você tem um medo tão da morte, você passar perto do cemitério, você fala assim, está amarrado, não é verdade? Eu falei que isso aí me acompanhava desde pequeno, porque uma vez eu fui estudar num colégio, chamava-se Colégio Santa Maria, lá no Rio de Janeiro, mais chamado Cascadura. Foi demais, pessoal. Em frente ao colégio, na janela que eu ficava, o que tinha? Tinha um estacionamento de uma funerária, irmão. Desde garoto tinha esse medo da morte, né? Que tremendo. E hoje a funerária é carro, né? Como é que dá? Carro luxuoso, tudo. Mas antigamente, só o pessoal mais antigo deve lembrar que era mais ou menos, era um carro chamado de coxo. Era como se fosse uma saveiro, mais ou menos, que tinha a pá da frente e atrás tinha 4 pilares assim, com banda roxa do lado. O negócio era feio. Eu já assisti a aula assim, nem olhar para a janela. Foi tremendo. Mas fui crescendo com aquilo, aquele trauma, aquilo tudo, até que eu conheci Jesus. Então o que eu fiz? Comecei a pegar aqueles versículos da Bíblia, que falam contra o medo, falam contra o pânico, falam contra a ansiedade, e fui fazendo. Fui. Hoje não tem isso mesmo. Tranquilamente não existe. Mas eu tive que pegar. É o que você tem que fazer. Buscar-me eis e me achareis. Quer dizer, busque o Senhor. Busque aquela declaração, busque aquela palavra, aquela revelação da palavra. E com ela você então faz a sua defesa, o seu ataque também contra o inimigo. O demônio, Deus não me deu espírito de medo, está amaldiçoado teu medo, em nome de Jesus. Ô demônio, o meu Deus diz, não temas porque eu sou contigo. Está amaldiçoado teu medo, em nome de Jesus. Ô demônio, a palavra do meu Deus diz claramente que eu não devo temer porque maior é aquele que está comigo. Pronto. Foi vencendo. Mas isso é em tudo, como foi o caso da esposa do pastor. Ela lembrou-se da palavra, da promessa, fique na palavra. Do rapaz que eu falei, que tinha lá o pastor que tinha um filho travesti, pregador do evangelho, tem um filho travesti, já pensou, irmão? Que afronta, né? Que vergonha. Puxa, mas ele nunca espraguejou, nunca amaldiçoou o filho dele. Só falava para o filho, você é herança do Senhor. Eu te abençoo, meu filho. Um dia o filho caiu na real, disse que sentiu vergonha de estar com aquela roupa, um nojo daquilo, tirou aquilo e disse, eu vou honrar meu pai.
É a palavra, a diferença está aí. Ele diz claramente aqui, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O que é invocar o nome do Senhor? É invocar a palavra. É trazer a palavra à tona, é trazer a palavra à baila, é fazer um confronto entre os fatos e a palavra. O Josafá fez, segundo Crônicas, capítulo 20. Não vou ler tudo não, tá, pessoal, que já é bem conhecido a passagem bíblica aqui. Só o versículo 8 em diante. Josafá estava ameaçado por três nações poderosas se levantaram contra ele. Ele reuniu ele reuniu o povo, entende, e fez uma oração. Que oração que ele fez? Mas um ponto-chave da oração foi isso aqui. Segundo Crônicas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, aí vem primeiro, segundo Reis, primeiro, segundo Crônicas, segundo Crônica 28, diz, e habitaram nela, e edificaram nela o santuário ao teu nome, dizendo, olha o que Deus falou, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Não é aqui que está a palavra de Deus. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, olha o que ele está fazendo, agora um confronto com os fatos. A palavra está dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos a ti nesta casa, pois teu nome está nessa. Mas agora, olha os fatos aí. Agora os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, eu dei o diagnóstico. O doutor falou, ela falando, é carcinoma. Jesus disse, 99% eu vou embora. Deixa duas filhinhas, vou deixar o marido. O Senhor está aí, mas ela apresentou. O pastor dizia, meu filho é herança do Senhor. Os fatos diziam, não, ele é um herdeiro do inferno. Ele estava lá, mas ele ficou com a palavra. Fique com a palavra, lute contra os fatos. O mundo pode filosofar e dizer, contra fatos não há argumento. Há a palavra de Deus. Se a palavra diz, contra os fatos, eu vou ficar. Os fatos diziam, você destruído. São três nações, nem sei o que fazer, como eu vou enfrentá-los. São três nações poderosas, mas os meus olhos estão postos em ti. Como é que é posto no Senhor? Olhando para um homem? Olhando para uma estátua? Não. Olhando para aquilo que Deus diz. Olhando para aquilo que Deus fala. Meu irmão, aí a Bíblia diz, e todo Judá estava em pé, perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aí Deus pôde dirigi-lo. Aí pula um pouquinho, se não ficar cumprida a mensagem. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, crede na pregação, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Desculpe repetir isso aqui, porque você já ouviu muito aqui comigo, mas a tática de guerra dele era suicida, louca, porque ele colocou os cantores na frente. Os cantores vinham atrás, ou eles celebravam a vitória ou lamentavam a derrota, mas ele colocou os cantores na frente. Coisa de doido mesmo, coisa de louco que ele fez, mas ele tinha uma convicção, Deus estava na frente de todos. Irmão, quando você tem essa convicção, o mundo nem entende. O mundo pode até dizer que você está louco. Era Paulo e Silas, que estavam na prisão, estavam lá machucados, açoitados com varas, estavam machucados, mas aí oraram e depois tiveram convicção e começaram a cantar. Os outros presos escutavam, são doidos.
Porque estão cantando por quê? Mas de repente veio um grande terremoto, quebraram-se as cadeias e todos foram soltos. A mesma coisa somos nós, pessoas não entendem. Ninguém entendia aquele homem, puxa, mas meu filho é herança do Senhor. Meu filho é herança do Senhor. Até contei um caso de um homem que ele é falecido, que ele estava morando no Mato Grosso do Sul, mas ele era aqui de São Paulo. E o filho dele estava dando muito trabalho também. E ele dizia, pastor Jaime, fica todo mundo em cima de mim. Abre teus olhos, teu filho está assim, teu filho está perdido, teu filho está no caminho errado. E eu dizia, meu filho é herança do Senhor, meu filho é uma bênção. Hoje o filho dele é uma bênção. Ele já não está nem mais aqui, já foi para a glória, mas deixou a bênção, ficou. Tem que lutar contra as evidências, lutar contra os fatos. O Josafá fez isso. Quando ele fez, olha o bonito, colocou os cantores na frente e diz, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, versículo 22 que eu estou lendo, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Como é que Deus fez isso? Olha, porque os filhos de Amon e de Moabe, que as nações que se levantaram contra o Josafá, se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E o Josafá não perdeu um soldado, não derramou uma gota de sangue, não teve ninguém ferido, por quê? Porque Deus fez a obra. Aqui eu trouxe versículo 28, olha aqui, versículo 28. Aí mesmo nesse capítulo, que diz para nós assim, e foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para cá do Senhor, e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Irmão, o inferno vai saber que Deus luta por vocês, que Deus está do seu lado, que Deus está nessa batalha. O que você tem que fazer? Só procurar o Senhor. Como é procurar? Procurar o que Deus diz, procurar aquela declaração, procurar aquela palavra que vai saltar os olhos, que vai queimar o seu coração, e com ela você se firma. Com ela o pastor se firmou, meu filho é herança do Senhor. Com ela a irmã se firmou, eu fui curado pela sede de Jesus. Vale a oração. Ficou na fé e o milagre aconteceu. Com Paulo também. Vamos para o Novo Testamento, porque tem que ser o testemunho de duas. Então temos do Velho, vamos para o Novo Testamento. Atos 27. Folha do 21 em diante. Paulo sendo levado preso para Roma. Atos é o vizinho dos Romanos. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, versículo 21. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, ó varões, teve ouvido a mim não debatir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa petição. O Paulo tinha aconselhado, logo no início, quando eles, depois que eles ficaram 3 meses, porque eles tiveram um naufrágio, né, passaram por um momento, Paulo sendo levado como prisioneiro, e nessa viagem o Paulo disse, olha, o tempo não está legal. É bom, no coração eu estou vendo que não devemos ir. O marinheiro, o capitão, disse, não, vamos, que eu conheço, dá para ir. Enfrentaram uma tempestade. Ficaram debaixo daquela chuva dias e dias, todo mundo desanimado, todo mundo abatido, esperando a morte. Paulo se levanta, pessoal, vocês não deviam ter partido lá do porto de Creta. Agora já que partiram, vamos ter banho, vamos comer alguma coisa. Alguém vai dizer, Paulo, você está doido? Quem vai comer alguma coisa? Quem vai se animar com um quadro desse, com um quadro perdido desse? Paulo fala, o que ele fala? Mas agora vos admoeço a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quando navegam contigo. Portanto, ó varões, tenham de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, vamos lá, assim como a mim me foi dito. Ah, pastor, mas ele teve o privilégio de ter um anjo falando com ele. Eu não preciso, eu tenho a palavra de Deus revelada. E se você acha, por favor, não é nenhuma autoexaltação, o pastor é chamado
anjo da igreja. E quantas vezes ele traz um recado, não temos porque Deus é contigo. Quantas vezes ele traz um recado e você não pega aquele recado, não pega aquela palavra, não assume aquela palavra, não abraça aquela palavra. É essa palavra que o Paulo pegou. E vocês já estudaram as 3 convicções de Paulo, repetindo, ele diz no 23, porque essa mesma noite do anjo viu de quem eu sou. Ele tinha convicção. Eu sou de Deus, eu também, você também. Por que eu sou de Deus? Porque com seu sangue Jesus comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Eu sou de Deus não porque eu sou tal, porque Jesus me comprou com o seu sangue. Eu sou propriedade particular do Senhor, você também. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo, que aceitou o sacrifício do Calvário, se tornou propriedade de Deus. O que eu estou falando, não estou falando por mim, não. Vamos ver isso aqui. Eu vou voltar no Apocalipse, não está nem no esboço, mas eu vou lá. Apocalipse, capítulo 5, vou pegar rapidinho, versículo 9. Apocalipse 5:9, como eu falei, não está no meu esboço, mas meu coração não vai falhar. Isso, obrigado, Senhor. E cantavam um novo cântico, Apocalipse 5:9, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro, e a de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Brasileiro, argentino. Né? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Eu digo que às vezes, ninguém fica ofendido por mim, não estou dando partido nem de um lado nem de outro. Mas quando às vezes você vai numa igreja evangélica, você vê muita bandeira de Israel às vezes, né? Glória a Deus. Deus quer que todo judeu seja salvo, mas Deus quer que todo palestino seja salvo também, sabia disso? Deus quer que todo árabe seja salvo também. Para Deus não há acepção de pessoas, não. Aí a brincadeira que eu entro para falar, Deus quer que todo brasileiro seja salvo, mas que todo argentino seja salvo também. Deus quer que todo corintiano seja salvo, mas que todo São Paulino também seja. Né? Amai os vossos inimigos, desejando bem para eles, né? Então Deus quer a salvação de todos, né? Que é de carioca, que é de paulista, que é de todo mundo. Voltando para a seriedade. Então Deus não comprou, meu irmão. Eu sou propriedade, você também. Nós somos propriedade particular do Senhor, fomos comprados com bom sangue. O sangue de Jesus, bom preço. E somos propriedade. Volta no Paulo, em Atos 27, 23. Porque o anjo de Deus de quem eu sou, aí ele falou mais ainda. Aí é o X para muita gente. Aí muita gente nessa hora acaba ficando reprovado. Não devia ser, não deveríamos, né? Aí está dizendo, 23, porque o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Você tem que ter essa convicção, que eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. E quem é que serve a Deus? Quem vai à igreja? Não, ele é um funcionário que é pago, ele não serve a Deus. Não fique escandalizado. Quem prega, às vezes não a ver porque prega, porque também está remunerado também. É um profissional. Verdade. Se amanhã aparecer outro pagando mais, ele muda de igreja como o jogador muda de time. Então, o profissional, afinal de contas, tem, não é verdade? Imagine, você é um profissional. Vamos dizer que você é vamos falar uma coisa, um lanterneiro, um funileiro ou ferramenteiro. E de repente um amigo diz, rapaz, vamos lá na empresa, lá onde eu estou, já falei de você para o chefe lá, ele quer você está ganhando, vamos dizer, 2.000, vai te pagar 3.500. Você pensa 2 vezes? Pode pensar, né? Porque tem que ver se é empresa estruturada, né? Cuidado, né? Eu conversou de vale um passarinho na mão do que 2 voando. Mas você vai porque é um profissional. Às vezes você pode encontrar pregador assim também. Imagina, eu estou aqui, eu sou uma grande proposta. Opa, venha para cá que eu vou te dar tanto. Está amarrado Satanás. Né? Então, mas voltando, nós precisamos de ver isso aqui. Quem serve a Deus é aquele quem obedece a palavra. O que ele diz? Nem todo que me diz Senhor entrará no reino,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então o servo é o que faz a vontade, cumpre a palavra. Mas ele disse, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quando navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E o que ele falou para mim? O que ele falou para você? Quando eu estava lá com um ataque de pânico, ele falou para mim, não temas porque eu sou contigo. Quando eu estava lá com o ataque de depressão, ele falou para mim claramente, Deus não te deu o espírito de medo. Deus falou, eu peguei aquela palavra, aí eu invoquei aquela palavra, quer dizer, eu pedi ajuda daquela palavra, eu invoquei aquela, eu fiz um confronto entre os fatos e a palavra. Os fatos diziam, estou com pânico, o coração está tremendo. A palavra disse, não temas, eu sou contigo. Fiquei com a palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, ao que Deus diz, ao que Deus fala, resistir ao diabo, resista os fatos, resista os sintomas, resista as evidências, resista o que você está vendo, e o diabo fugirá, e aquilo fugirá. É o que você tem que fazer, é o que nós temos que fazer. Então, voltando lá no meio da Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15. Como eu gosto desse versículo. E invoca-me no dia da angústia. Tem o dia da angústia. O dia que parece que estamos abandonados pelo Senhor, que estamos realmente abandonados pelo Todo-Poderoso. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas, versículo 16, ao ímpio, diz Deus. Quem é o ímpio? Aquele que não tem respeito pela palavra de Deus. Esse, Deus diz, mas ao ímpio, aquele que não respeita a palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não adianta você invocar o poder de Deus. Aí diz, mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que restar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca. Não adianta citar a Bíblia toda para Deus. Deus está escrito. O Senhor disse que pelas feridas de Jesus eu fui curado. O Senhor disse que os filhos são herança do Senhor. O Senhor disse que prosperidade é dom de Deus. O Senhor disse que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas não está valendo. Por quê? Porque no meu dia a dia eu não tenho respeito pela palavra. Então não é pegar a palavra de Deus, como eu já expliquei, como eu falei há algum tempo atrás, como o gênio da lâmpada. Que você precisa da ajuda, esfrega a lâmpada lá, ou ajuda o anel, chazão, né? E lá vem a ajuda do céu. Se aparece um grandalhão, não temos que eu estou contigo. Não. É no dia a dia respeitar a palavra. Não é pegar a palavra, entenda como o gênio da lâmpada. Não é tratar o Senhor como o gênio da lâmpada. É tratar ele como o Senhor. No dia a dia você obedece a palavra. No dia a dia você ama a palavra. No dia a dia você respeita a palavra. Aí no dia da angústia, você tem uma confiança tão grande em Deus, você ganha uma segurança que as pessoas não entendem. Aí você fala, Senhor Deus, o Senhor disse, está escrito, e eu creio na tua palavra. Aí você vê a glória de Deus. Amém? Mas ao ímpio de Deus que tem tu esse meu estatuto, toma meu conselho da tua pois aborrece a correção e lança minhas palavras para detrás de ti. A palavra não tem primazia, a palavra tem que ter primazia, primeiro lugar na nossa vida. Quando vês o ladrão, consente com ele e tens a tua parte com adultos. Não faça isso. Então respeite a palavra no dia a dia. Aí quando você estiver na angústia, doença aparece, sintomas aparecem, o diagnóstico nem da irmã, da esposa do pastor, e você diz, eu não aceito, está amaldiçoada em nome de Jesus. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Oh, solta o meu filho, diabo, está amaldiçoado teu vício, tua prática errada, teu isso, teu aquilo. Por quê? Porque ele é herança do Senhor. Solta o meu marido, ela diz, solta a minha mulher, ele diz, por quê? Porque eu sou santo, santifico a minha mulher, porque eu sou santo, ela diz, santifico o meu marido. Vai funcionar, pode ter certeza. Os pensamentos vêm, diabo, não adianta, você não vai atrapalhar minha mente, você não vai perturbar, seus pensamentos estão amaldiçoados. Por quê? Porque eu sou morto para o pecado. Vai funcionar. Fecha os olhos, por favor. Pai, muito obrigado. Ajuda-nos a amar e respeitar a tua palavra todos os dias da nossa vida. E quando nós precisarmos de ajuda, é só citar o que o Senhor diz. É só entrar em juízo, em oração, Deus, e apresentar a palavra que está escrito. Deus, eu fico com a tua palavra. A palavra que saiu da tua boca, ela não voltará para ti vazia.
E aqui tem gente que se assustou com o diagnóstico, Pai. Tem gente que se abalou muito, Deus, quando soube da notícia. Do marido, da esposa, Deus, que está com uma doença, que está com uma enfermidade. Mas é tua casa.